Oi! Nessa aula de hoje eu vou ensinar todo o material que eu uso para fazer as minhas peças de papel machê, do início ao fim, tá? Então é uma aula curtinha, mas é uma aula cheia de dicas. Então fica comigo até o final do vídeo. Então vem comigo que eu vou te ensinar. Oi pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, não vou fazer peça, mas vou dar dicas de materiais para usar no papel machê, na estrutura das peças, todo o material que se usa, que eu uso normalmente, tá? Então, começando pelos papéis, aí caixa de ovos, pode ser usado papelão, pode ser usado jornal velho, esse tipo de papel ofício que a gente usa, notas de supermercado, cadernos velhos, isso tudo dá para usar. Aí, revistas velhas, tá? Esse tipo de revista, assim, ó, aí tem que ser tudo muito bem picadinho. E o papel higiênico, tá? E aí, ó, a receita da massa e o material da massa, eu vou deixar 2 vídeos que eu tenho aqui no canal, vou deixar nos cards finais para vocês olharem, tá? E aí, ali tem a receita da massa do papel higiênico e a massa da caixa de ovos. Mas, basicamente, a massa não muda muito, tá? A única coisa nesses papéis aqui é que tem que deixar mais tempo para diluir, para ele desmanchar. Eu acho que em torno de 2 dias é o suficiente. E como a caixa de ovos, normalmente, quando pica bem miudinho, bem picadinho, e deixa lá um dia, 2 dias, no mínimo, tá? Pra ele depois dele bem picadinho, esses papéis também bem picadinho, com a mão rasgado, assim, bem picadinho. E aí a gente vai utilizando, vai botando o papel na água, tá? Então, quanto menorzinho, melhor, tá? Então, pica bem picadinho, aí deixa lá 2 dias de molho e depois dá pra começar a fazer a massa. Isso aí tudo eu ensino nesse vídeo, tá? Eu tenho vídeo desse aqui do papel de ovos, mas é a mesma coisa o resto dos papéis. As ferramentinhas que eu uso são uma espátula, tá? Com espátula é uma vaquinha que eu tirei o fio dela, a serrilha, e fiz uma espátula, tá? Essas pecinhas, as ferramentinhas que se usam em biscuit, que tem borrachinha na ponta, isso aqui é muito bom. Isso aqui foi feito com cabo de sombrinha. Então, corta a sombrinha, quando a sombrinha estraga, e achata 2 pontas aqui. Meu pai que fez essa ferramenta aqui deve ter mais de 40 anos. E eu usava muito no biscuit, quando eu fazia alguma coisa de biscuit. E eu uso aqui no papel machê. E esses cravadorzinhos aqui, esses aqui são muito bons, que a gente precisa às vezes furar as coisas e isso aqui é fundamental, tá? Então, de ferramentas, basicamente, o que eu uso é isso. Então, para estruturar, a gente usa os alicates, arame 18, eu uso palito, também uso bastante, o papel alumínio, que ajuda a segurar o papel, o caninho de PVC pode ser de papelão também e fita crepe, tá? Então, para estruturar, basicamente é isso aqui que eu uso. E papelão, né, para fazer uma série de balão, pode fazer com papelão. E a garrafa de refrigerante fica muito legal, pode usar também cone de linhas, tá? Então, esse tipo de material que a gente põe fora, frasco de embalagem, assim, de plástico, pode usar como estrutura. Então, dá para fazer com um monte de material que vai para o lixo, a gente pode usar. Para acabamento, eu compro sempre de latinha de 900 ml e compro os corantes para misturar, os corantes coloridos, tá? Pode ser, esse aqui é da Colorzil, pode ser de qualquer marca, tá? Então, tem várias cores e eu vou misturando e a gente economiza bastante. E algumas coisas eu compro desses de pote, tá? Da Acrylex, da Cofix. E o verniz, eu uso verniz acrílico, que é fosco. E massa corrida pra gente tapar as imperfeições e pincéis variados. Aí qualquer tipo de pincel que vocês tenham, não precisa ser nada especial, tá? E os boleadores que eu faço, quando eu pego um pincel velho, eu corto eles e faço boleador. Então, basicamente, esse aqui é o material, tá? Então, aí eu quis fazer um vídeo diferente hoje. Esse vídeo tá na minha cabeça há bastante tempo,
que eu queria fazer um vídeo diferente para mostrar para vocês o tipo de material que se usa. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha aula hoje, que eu quis fazer uma aula diferente, que fazia horas que eu estava querendo fazer essa aula de dicas de materiais, que eu acho que é uma coisa bem importante, além da peça, tá? Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês, e qualquer dúvida, vocês me deixem comentários aqui, que eu gosto muito de receber comentários de vocês. Não esquece de curtir, de compartilhar, de ativar os sininhos para os próximos vídeos e de seguir meu canal. Então, um beijo a todos, feliz ano novo e até o ano que vem.